Amigo associado da Abrapac, essa é mais uma das reportagens sobre saúde e prevenção para pilotos e hoje nós vamos conversar com o Dr. Marco Rocha. O Dr. Marco Rocha é médico dermatologista, graduado pela Escola Paulista de Medicina aqui de São Paulo. Ele é membro das Sociedades Brasileira e Americana de Dermatologia, é pesquisador convidado do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Laboratório Fleury e também é palestrante em congressos nacionais e internacionais. A gente vai conversar com o Dr. Marco Rocha sobre problemas dermatológicos, problemas de pele causados por alguns tipos de radiações às quais os pilotos estão expostos no seu trabalho. Eu vou começar perguntando aqui para o Dr. Marco Rocha a respeito das radiações ultravioletas, né, às quais os pilotos estão expostos. Doutor, o senhor poderia explicar um pouquinho como funciona essa questão da radiação ultravioleta? Para nós, dermatologistas, o mais importante é o foco nas radiações não ionizantes. O dermatologista estuda muito como prevenir e tratar os danos causados por essa radiação. Dentre as radiações não ionizantes, a mais importante na área que a gente estuda é a radiação ultravioleta, que é dividida em três tipos, basicamente. Ultravioleta A, B e C. O ultravioleta B e C, ele é bastante filtrado pela atmosfera e acaba chegando numa parcela pequena na população. Essa parcela que atinge a população tem mais relação com os danos causados pelo UVB. Já a radiação ultravioleta A não é filtrada pela atmosfera, então ela atinge a pele das pessoas de maneira direta e causa uma série de danos, assim como a ultravioleta B, que a gente vai discutir, e caracteristicamente são importantes porque a cada diminuição da camada atmosférica que a gente tem, ou seja, numa maior altitude, os danos são maiores causados por essa radiação porque a camada de filtro é menor. Então, para os pilotos que passam muito tempo da sua vida em altitudes maiores e latitudes menores, é importante estudar especificamente a ação dessas radiações sobre a pele deles. Então, é uma pauta bastante importante para a gente discutir. Ok, doutor, e por que exatamente essas radiações ultravioletas afetam mais os aeronautas? No caso dos pilotos, um estudo muito recente, bastante interessante, publicado numa revista de renome científica de dermatologia no ano passado, mostrou que a cada 1 hora que o piloto está voando durante o dia, essa 1 hora equivale a 20 minutos dentro de uma câmara de bronzeamento artificial. Ou seja, a quantidade de radiação UVA que ele recebe em 1 hora é proporcional a 20 minutos que ele estivesse dentro de uma câmara de radiação UVA. Como você sabe, Paulo, em muitos países como no nosso, essas câmaras são proibidas, porque o UVA ele desencadeia o câncer de pele e o envelhecimento precoce da pele, sendo o melanoma o câncer de pele mais importante porque ele é mais agressivo. Então, ao ser irradiado por essa radiação, a nossa pele vai levando à formação de mutações. Essas mutações vão sendo defendidas durante um tempo por genes de defesa que nós temos, mas o acúmulo dessas mutações leva ao desenvolvimento de células que não conseguem ser defendidas pelo organismo mais. E aí então vem o desenvolvimento das células cancerígenas. À medida que foi provado que o piloto está sob uma radiação mais intensa por causa da altitude e da baixa latitude, é importante orientar como prevenção e fatores que devem ser evitados. Outra coisa bastante interessante é que o vidro da janela do avião, ele não bloqueia toda a radiação ultravioleta. Então ele bloqueia parcialmente a radiação UVB e não bloqueia a radiação UVA. Então, o vidro que protege as janelas do avião não é um fator de proteção para a radiação UVA que o piloto está sujeito durante as horas de voo durante o dia. Nuvens também não protegem, elas filtram parcialmente somente a radiação UVA e UVB. Então, voar numa determinada altitude que você esteja próximo às nuvens também não é um fator de proteção para as radiações. A radiação ultrapassa as nuvens, ultrapassa o vidro e atinge a pele do piloto. Como eu comentei, numa maior altitude, numa menor latitude, essa radiação é maior e os danos cumulativos são intensos.
Doutor, e então, o senhor falou de melanoma, quais seriam então os problemas de saúde, os cânceres de pele, enfim, os tipos de problemas que podem atingir os pilotos? Vamos dividir então essa pergunta em dois tipos, em duas partes que eu acho importante. A primeira parte é que nós estamos sujeitos ao acúmulo da radiação ultravioleta desde que nascemos. Então a gente tem que lembrar que o acúmulo da radiação violeta não está acontecendo só durante o momento que o piloto está voando. Ele ocorre em todos os momentos da vida, desde a fase da infância, nos períodos dele de lazer e durante o período dele de trabalho. Então, essa radiação está acumulando em todos os momentos da vida. Então, não é como se a gente colocasse toda a responsabilidade nas horas de voo. Então, isso é bastante importante. Porque quando a gente for discutir proteção, essa proteção precisa ser válida durante a vida toda, em todos os momentos. Com relação aos tipos de cânceres de pele, nós temos dois grupos de cânceres de pele. Os cânceres de pele não melanoma, que são os mais frequentes, e o câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma, ele tem uma incidência bastante grande na população, é o câncer mais frequente que existe e ele é relacionado à radiação ultravioleta B, principalmente. No caso do câncer de pele melanoma, nós temos um impacto da radiação, mas também temos um impacto genético. Os antecedentes pessoais, ter tido câncer do tipo melanoma na família, ter apresentado queimaduras de pele na infância, também são outros fatores que são importantes para o desenvolvimento. O câncer de pele do tipo melanoma, ele normalmente é uma lesão enegrecida, assimétrica, irregular, de crescimento progressivo e que precisa ser retirada de maneira mais precoce porque ela leva ao desenvolvimento de metástase rapidamente. Então é um câncer agressivo que precisa de diagnóstico precoce. Os outros, chamados não melanoma, eles não são tão agressivos e a retirada deles, na maioria dos casos, leva à cura do paciente. Há um terceiro fator importante com relação à radiação ultravioleta, Paulo. Ela leva ao envelhecimento precoce das células. Então, pacientes submetidos à radiação ultravioleta têm envelhecimento precoce da pele. Tem um outro estudo muito interessante feito em caminhoneiros. Como o caminhoneiro está exposto à radiação solar mais de um lado do rosto do que do outro, uma vez que um lado está para dentro do carro e o outro lado está do lado da janela do caminhão, foi demonstrado nesse estudo uma assimetria do envelhecimento facial. O lado exposto envelheceu mais precocemente, ele tinha mais rugas, mais manchas, mais flacidez do que o lado não exposto, demonstrando que, embora a genética do organismo seja a mesma, o lado que ficou exposto à radiação ultravioleta envelheceu mais rapidamente. Muito interessante. E quais são os sinais ou sintomas desses tipos de problema que os pilotos podem ter? Os sinais de alerta para os cânceres de pele são lesões de crescimento progressivo, feridas que não cicatrizam, lesões que sangram espontaneamente, manchas pretas assimétricas, ou seja, cujas bordas são irregulares, ou manchas pretas com múltiplas tonalidades de cor, independente do tamanho dela. Esses são sinais de alerta que devem chamar atenção nas áreas expostas, mas também nas áreas cobertas. Existem casos de melanoma na região plantar, existem casos de melanoma na região genital, existem casos de melanoma até na região de mucosas. Então, como o fator genético também é um fator importante, essas dicas que eu estou lhe dando como sinais de alerta servem para a superfície corpórea total, não só para a região exposta à radiação, que é a região em que mais frequentemente a gente encontra essas doenças. E para finalizar, aquela pergunta que talvez seja mais importante, né? Como que os profissionais que trabalham em aviões podem se proteger, prevenir esse tipo de problema? Como eu disse para você, os cânceres de pele são os tumores mais frequentes que existem, principalmente os cânceres de pele do tipo não melanoma. A estatística ela é progressiva, com incidência e prevalência aumentando a cada análise que é feita por epidemiologistas. Então, cada vez mais a gente advoga medidas que compõem a proteção solar, tanto para pilotos, quanto para tripulantes, quanto para passageiros e para a população de modo geral. Essas medidas elas não estão restritas ao uso do fotoprotetor solar, elas estão ampliadas a um conjunto de medidas. Elas devem iniciar o mais precocemente possível. Então, orientar o paciente com 50 anos a começar a se proteger do sol é importante, mas deveria ter sido iniciado lá para trás.
uma vez que a gente já explicou que essa radiação vai se acumulando no organismo. Então a gente tem como medidas gerais o uso do fotoprotetor solar, hoje recomendado de amplo espectro, com fator de proteção solar acima de 30 e reaplicado a cada 4 horas. Hoje, como uma notícia nova para você e bastante recente, a gente acabou de voltar de um congresso em São Francisco que apresentou um dado mostrando que à medida que você passa o protetor solar, os novos protetores solares, a proteção já se dá imediatamente. Então você não precisa mais passar 15 minutos antes da exposição. À medida que você aplica o protetor solar, a proteção já se dá imediatamente. Você já está protegido durante essas 4 horas no qual o protetor ele está atuando. Os novos protetores solares protegem tanto quanto a radiação UVB quanto para a radiação UVA. Então é interessante que você reconheça no rótulo que está identificado como proteção UVA e UVB. Então isso é um outro dado importante. Nos momentos em que você não estiver, obviamente, voando no horário que a radiação é mais intensa, que é das 10 às 16 horas, é importante tentar, quando necessário, se expor ao sol ou pela manhã ou no final da tarde. E adicionar medidas físicas de proteção, como chapéu, óculos, camisa de manga comprida, luvas quando for a necessidade, para que isso se some à ação do fotoprotetor solar e reduza a quantidade de radiação absorvida pela pele. Há estudos mostrando que em pilotos há uma maior incidência de catarata por exposição solar na região ocular, o que também é importante. Então, a radiação solar ela não vai só levar a deficiências ou alterações importantes na pele, ela também leva a alterações com relação à visão. Então a proteção com óculos que tenham filtros comprovados com relação à sua eficácia também é bastante importante. Então são medidas que se somam aos cuidados na prevenção. Consultas periódicas com o dermatologista também são importantes, porque o diagnóstico precoce do melanoma, ou seja, retirar uma lesão o mais precocemente possível, salva a vida do paciente. E às vezes essa lesão está numa área que ele não consegue diagnosticar. Retroauricular, região do dorso, face posterior da perna. É muito difícil dele diagnosticar ou mesmo visualizar essas lesões. Então, embora as medidas de proteção sejam importantes, o diagnóstico precoce também é muito importante. Então, as consultas seriadas de check-up e avaliações de corpo todo, nessa consulta como na maioria delas é necessária uma avaliação de corpo todo, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e retirar uma lesão no momento inicial, o que salva a vida do paciente no caso do melanoma. Ok, então eu agradeço ao Dr. Marco Rocha pela entrevista que deu à Abrapac. E esperamos que os pilotos tenham aprendido bastante com ela. Eu agradeço muito, eu sempre fui muito bem tratado pelos pilotos, pelos comissários, por toda a equipe, então é um prazer enorme poder retribuir um pouquinho do tratamento que eu sempre recebo de vocês. Muito obrigado.